Saudações, caríssimos alunos. Esse é mais um vídeo da nossa série de eletrotécnica. Hoje, o tema da aula é Teorema da Superposição. Então, nós vamos continuar falando sobre análise de circuitos em corrente contínua. Esse assunto ele está contido no capítulo 9 do nosso livro-texto, tá? O objetivo principal, então, pessoal, é a gente conseguir utilizar o Teorema da Superposição para fazer análise de circuitos onde eu não consigo fazer o arranjo entre as fontes que existem nesse circuito. Então, se eu tiver, por exemplo, um circuito onde eu tenho uma fonte de corrente ou uma fonte de tensão, ou ambas, e eu não consigo fazer associação entre elas, o Teorema da Superposição ele é adequado, tá? Então, circuitos onde eu não consigo fazer a transformação dessas fontes, que eu consiga simplificar esse circuito, ele vai me ajudar bastante. O teorema da superposição, pessoal, ele diz o seguinte, que a corrente ou tensão através de qualquer elemento é igual à soma algébrica das correntes ou tensões produzidas independentemente por cada fonte. Ou seja, que eu posso simplesmente ignorar uma das fontes, analisar o efeito de uma fonte apenas no circuito. Depois eu faço a outra análise da outra fonte, ignorando a primeira, e o resultado final é a soma algébrica dos dois efeitos, dos efeitos tanto da fonte 1 quanto da fonte 2. Tá? Vamos ver como é que isso funciona na prática. Então, pessoal, na prática, como que eu faço para analisar uma fonte e ignorar as demais, né? Então, assim, quando eu tenho uma fonte que eu quero analisar, e depois eu tenho uma outra fonte, que é, por exemplo, uma outra fonte de tensão, como é que eu faço para ignorar essa fonte de tensão e analisar a primeira? Eu tenho que, então, curto-circuitar essa fonte de tensão e fazer como se ela não estivesse ali, tá? Então, eu substituo ela por um curto-circuito, fazendo dessa forma aqui no meu circuito original, tá? E aí analiso o efeito daquela que eu gostaria de analisar, tá? Se por acaso essa fonte que eu quero ignorar for uma fonte de corrente, ao invés de eu curto-circuitar, o que eu tenho que fazer? Eu abro o circuito dessa forma, tá? E também faço como se ela não estivesse aqui, entenderam? Então é essa a ideia, tá? Então, para uma fonte de tensão, para ignorar ela eu faço um curto-circuito, e uma fonte de corrente, para ignorar, eu coloco um circuito aberto. Vamos ver como é que funciona isso aqui em um exemplo. Aqui, pessoal, esse exemplo é um exemplo simples, apenas para a gente demonstrar o teorema da superposição. Como eu falei para vocês, ele é muito utilizado em circuitos mais complexos, onde eu não consigo fazer as transformações de fontes. Esse aqui, apesar de ser fácil de fazer as transformações de fontes, eu não vou fazer, eu vou utilizar o método da superposição. Tá? Então, aqui eu tenho uma fonte de tensão de 36 volts e uma fonte de corrente de 9 amperes. E quero calcular a corrente 2, que é a corrente que circula por esse ramo aqui, atravessando por R2. Então, primeiro eu vou fazer quanto dessa fonte de tensão contribui para I2 e depois o quanto dessa fonte de corrente contribui para I2. Tá? Vamos ver então na prática como que isso é feito. Eu tenho esse circuito. Primeira coisa, eu vou analisar o efeito da fonte de tensão para este ramo, para I2. Para isso, eu tenho que, então, isolar essa fonte de corrente. Como que eu faço isso? Eu abro o circuito no lugar da fonte de corrente. Então, o circuito ele transforma dessa figura 9.2 para 9.3, onde eu tenho agora o arranjo em série entre os resistores, que fica muito mais fácil de calcular qual é a corrente que circula através da fonte de tensão e abastece os resistores. Depois, eu quero calcular, então, a contribuição da fonte de corrente. Então, eu faço um curto-circuito na fonte de tensão. E aí, calculo o quanto dessa corrente circula pelo ramo de interesse. Aqui basta eu fazer a lei de Kirchhoff para a corrente neste ponto, onde eu tenho, então, essas duas resistências R1 e R2 em paralelo, e eu calculo quanto que passa dessa corrente I por R2, formando, então, o I duas linhas, tá? Então, aqui, da primeira fonte eu tenho o I' e da segunda fonte o I duas linhas. O primeiro é a contribuição da fonte de tensão, o segundo
contribuição da fonte de corrente. Então, basta eu calcular essas duas correntes, I' e I2 linhas, e somá-las no final. Aí eu tenho o meu I2, tá? Então, vamos fazer isso. Eu tenho, então, que I2 é igual I' mais I2 linhas. Meu primeiro I', como eu tenho as duas resistências em série, eu sei que I' é igual a 36 volts dividido pela resistência total equivalente, que é a soma, né? Porque elas estão em série. Então, o I' é 2 amperes. Duas linhas, eu dependo, então, da lei de Kirchhoff para a corrente naquele ponto, no nó. A resistência aqui em paralelo ela é igual a 4 ohms, certo? R2 é 6 ohms e a corrente total 9 amperes, que é a corrente da fonte. Portanto, o I2 linhas é 6 amperes, tá? Então, meu I2, portanto, é I' mais I2 linhas, que dá um total, então, de 8 amperes. Tá? Se eu for calcular a potência dissipada nesse resistor R2, através do I', né? Ou seja, se eu utilizar apenas a corrente da fonte de tensão para calcular a potência dissipada nesse resistor, eu tenho que a potência dissipada é de 24 watts. Para a segunda corrente, eu tenho que a potência dissipada é de 216 watts, uma vez que a corrente aqui da segunda fonte é 6 amperes. Tá? Se eu somar, né, 24 mais 216, ou seja, seria teoricamente a potência total dissipada nesse resistor R2, certo? Que é a contribuição da primeira corrente mais a da segunda corrente. Mas se eu somar essas duas potências, eu vou ter então uma potência aqui de 240 watts, certo? Totalizando 216 mais 24 watts, totalizaria 240. Mas, se eu utilizar a corrente final, que é de 8 amperes, para calcular a potência no resistor, eu tenho uma potência de 384 watts. Por que que acontece isso? Né? Eu posso somar as correntes, mas por que que eu não posso somar as potências? Eu não posso somar as potências, pessoal, porque essa relação de potência ela é quadrática, tá? Ela é I quadrado. Então, I quadrado aqui não é a mesma coisa de eu somar, então, as correntes e depois fazer o quadrado dela, tá? Resumindo, se eu colocar aqui I2 linhas ao quadrado, ele deixa de ser igual a I' quadrado mais I2 linhas quadrado. Então, essa relação ela passa a não ser igual, porque isso aqui não vale para uma relação quadrática, né? Falta um termo aqui para eu conseguir fazer essa correlação corretamente. Então, o teorema da superposição ele apenas funciona para o cálculo das correntes, no nível de corrente, tá? Ele não funciona para o nível de potência, devido à relação quadrática que eu tenho da corrente com a resistência. Tá joia, pessoal? Aplicando o teorema da superposição para este outro exemplo, pessoal, agora eu tenho duas fontes de tensão. Essas duas fontes de tensão estão alimentando um arranjo de resistores, onde eu quero novamente calcular a corrente 2, que circula pelo ramo da resistência R2, certo? Então, agora como eu faço? Analisando primeiramente a fonte de tensão de 48 volts, eu curto-circuito a primeira fonte de tensão. Com isso, eu mudo o arranjo das resistências, certo? R1 passa a ficar em paralelo com R2, ficando então nessa nova configuração. R1 em paralelo com R2, eu tenho uma resistência equivalente de 8 ohms, certo? Essa resistência equivalente, ela está em série com a resistência R3. Então, a resistência total equivalente aqui vai ser no final 4 ohms mais 8 ohms, certo? Porque essa resistência equivalente vai estar em série com R3. Se elas estão em série, basta somar. Então, 4 mais 8, eu tenho então uma resistência total final de 12 ohms, certo? Agora basta então calcular a corrente que sai dessa fonte de tensão e alimenta essa resistência equivalente. Fazendo esse cálculo, eu tenho que a fonte de tensão de 48 volts alimentando essa resistência equivalente, tenho 4 amperes. Se atentem, pessoal, para o sentido dessa corrente. Percebam que o positivo da fonte de tensão está para baixo. Então, essa fonte de corrente, aliás, essa fonte de tensão só pode colocar uma corrente
de cima para baixo neste ramo, tá? O que vai fazer então com que ela percorra esse circuito e em R2 ela atravessa R2 de baixo para cima, para ele então fechar o circuito novamente na fonte, certo? Este ramo aqui não me interessa, só interessa ir duas linhas, tá? Mas por enquanto eu calculei apenas a corrente da fonte, que é a corrente que sai aqui da fonte de tensão. Depois eu vou ter que calcular quanto que vale ir duas linhas, tá joia? E duas linhas vale então, se eu aplicar a lei de Kirchhoff para a corrente neste ponto, eu faço então a resistência em paralelo de R1 e R2, para saber o quanto dessa corrente chega aqui e qual a parcela dela que circula por R2 e qual a parcela dela circula por R1. Tá? Percebam que R3 não faz diferença para essa divisão. Tá? Porque quando chegar neste outro nó, tanto I duas linhas quanto a corrente que circular por este ramo vai se unir novamente e ambas vão circular por R3. Tá? Então, o fato de ter essa resistência aqui não altera em nada o cálculo da lei de Kirchhoff para a corrente neste ponto. Tá joia? Basta então fazer a relação entre R1 e R2. Fazendo essa correlação aqui entre R1 e R2, eu vou ter então uma corrente e duas linhas de 2,67 A que circula por R2 relativa à fonte de tensão de 48 volts, certo? Então eu guardo esse resultado e agora faço a análise para outra fonte. Fazendo a análise agora para a fonte 1, essa fonte de 54 volts, eu aplico o mesmo método. Então eu anulo a segunda fonte, basta colocar um curto-circuito e rearranjo as resistências. Aí a resistência R3 passa a ficar em paralelo com R2, certo? Fazendo então com que apareça esse novo arranjo aqui. R3 em paralelo com R2, eu tenho uma resistência equivalente de 3 ohms. Essa resistência equivalente de 3 ohms ela passa a ficar em série com a resistência R1. Então, no final, eu tenho uma resistência total equivalente a 24 ohms mais 3 ohms, totalizando, então, 27 ohms. Agora, calculando a corrente que sai dessa fonte, eu tenho 54 volts alimentando a resistência total de 27 ohms, portanto, eu tenho 2 amperes que sai de E1. Agora, o quanto dessa corrente circula aqui por R2? Novamente, basta fazer a lei de Kirchhoff para os nós, a lei de Kirchhoff da corrente para este nó aqui, certo? Aplicando a lei de Kirchhoff ali, eu tenho então que a parcela desta corrente que circula por R2 é de meio ampere, tá? Então, eu já encontrei o quanto da fonte 1 e o quanto da fonte 2 circula por R2. Agora, eu tenho que atentar que a primeira fonte ela tem uma corrente de baixo para cima. Então, o I duas linhas ele tem o sentido de baixo para cima. O I' ele tem o sentido de cima para baixo, devido às orientações das fontes colocadas no circuito. Portanto, a resultante aqui em R2 não vai ser mais a soma das duas, tá? A resultante vai ser a subtração das duas, devido ao sentido que cada uma das correntes tem ao circular por R2, certo? Então, eu tenho aqui agora, pessoal, só colocando aqui a corrente, né, da primeira fonte, que é de 2,67 A, calculando agora então a final, eu tenho que a diferença é I duas linhas, 2,67, menos I', que é meio ampere, resultando então em 2,17 ampere, tá? Então, por que eu coloquei aqui a maior primeiro? É simplesmente para eu ter o resultado positivo no final, tá? Mas lembrando que essa corrente final ela vai estar sempre associada à de maior corrente, ou seja, I2 tem o sentido da corrente de I duas linhas, que é a maior. I duas linhas está de baixo para cima, certo? Então, I2, na verdade, ele é uma corrente que circula de baixo para cima com a magnitude de 2,17 ampere.
Então, o teorema da superposição ele facilita os cálculos dessa forma. Tá joia? Deixo aqui agora, pessoal, este exercício para vocês treinarem, tá? Esse exercício 1, ele tem duas fontes de tensão, tá? Cada uma está voltada num sentido, essa aqui está para cima, essa aqui está para baixo, e eu quero calcular qual que é a contribuição dessas fontes para a minha corrente I, tá? Então, pausem o vídeo aqui e façam esse exercício. Eu vou sugerir agora uma série de exercícios, exemplos, né? Para vocês pegarem, então, este teorema da superposição. Este segundo exercício aqui que eu quero que vocês façam, ele tem uma fonte de corrente, certo? E eu tenho uma fonte de tensão associada a este ponto. Percebam que aqui eu tenho um ponto de 24 volts. Então, aqui seria o equivalente ao colocar uma fonte de tensão voltada para cima. Por que para cima? Porque aqui eu tenho uma tensão positiva, então a parte positiva da fonte de tensão tem que estar voltada para cima, e a parte negativa ela está aterrada, certo? E ela está aterrada, então significa que eu tenho esse ponto em comum com esses outros pontos que também estão aterrados. Então, o ideal aqui é eu redesenhar todo este circuito, conectando esses pontos que estão aterrados e colocando aqui a fonte de tensão, para então fazer a análise do teorema da superposição e ver o quanto de cada uma das fontes contribui para a minha corrente I. Tá joia? Esse outro exercício, eu tenho aqui duas fontes de tensão e uma fonte de corrente. Percebam que aqui, pelo fato de ter aumentado em uma fonte, não muda em nada a aplicação do teorema, tá? Eu vou analisar uma fonte por vez. Então, por exemplo, se eu for analisar essa fonte de tensão de 18 volts, eu tenho que anular as outras duas ao mesmo tempo. Fonte de corrente, eu vou abrir o circuito. Então, aqui eu abro o circuito neste ponto. E aqui eu curto-circuito essa fonte de tensão de 6 volts. E analiso, então, os efeitos da fonte de 18 volts, que aqui, neste caso, é pedido para analisar a corrente através do resistor de 2 ohms. Ou seja, eu quero saber o quanto de cada uma dessas fontes contribui para a corrente que circula por essa resistência aqui de 2 ohms. Tá? Então, façam essa análise uma a uma, fonte a fonte. Tá joia? Deixo agora este último exercício para vocês treinarem, tá? Esse último exercício proposto, lógico, neste vídeo, tá? Nesta videoaula, que são exercícios que eu escolhi assim, chave para vocês treinarem o teorema, mas obviamente que eu quero que vocês façam os exercícios do final do capítulo, tá joia? Neste exercício aqui, eu tenho uma fonte de corrente de 12 amperes e tenho aqui uma fonte de tensão de 54 volts. Eu pergunto para vocês qual é a corrente que atravessa o resistor de 8 ohms, ou seja, que atravessa R1, tá? E aí eu calculo então a contribuição de cada uma das fontes para R1 e somo no final, né? Ou subtraio, dependendo do sentido das correntes. Tá joia? Bom, prezados, esse foi o nosso vídeo de teorema da superposição. Nessa videoaula, então, a gente aprendeu como utilizar o teorema da superposição e demos vários exemplos para isso. Eu gostaria agora que vocês voltassem o vídeo, pausassem cada um dos exemplos e tentassem fazer por conta própria, tá joia? E tendo dificuldades, basta entrar em contato, tá ok? Façam também os exercícios que estão propostos no final do capítulo 9 do nosso livro-texto. Só exercitando vocês vão conseguir realmente fixar esse conteúdo, tá joia? Não se esqueçam também, para aqueles que ainda não fizeram, de se inscrever no canal para assim que postar qualquer vídeo, qualquer novidade, vocês receberem já a notificação, tá? Assim vocês não perdem tempo nos seus estudos, tá joia? Muito obrigado por terem assistido, bom estudo para todos. Um abraço.